É, Lucas capítulo, graça e paz, Lucas capítulo 15, verso 8, diz o seguinte, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a gente vê aqui que aquela mulher, né, ela perdeu a sua dracma. Ela tinha 10, perdeu uma, certo? Ela poderia, né? Já que ela perdeu aquela dracma, ela poderia simplesmente procurar outras dracmas lá fora, né? Mas a gente vê que ela não foi procurar outras dracmas lá fora, ganhar outras dracmas lá fora. E ela até foi, mas antes ela resolveu, né, procurar a dracma que tinha se perdido dentro de casa. E ali a gente vê que ela varreu a sua casa, procurou diligentemente, né? Ela procurou diligentemente, né, a dracma que ela tinha perdido. Veja que ela não procurou de todo jeito, não chegou lá, procurou, vamos supor, debaixo da mesa, lá debaixo do armário, ou em cima da geladeira, não achou, procura mais não, deixa pra lá. Né? Procurar mais não, deixar pra lá, depois depois ela aparece. Veja que ela procurou diligentemente. Ela procurou em tudo que era canto. Varreu a casa, procurou debaixo do tapete, onde tinha lugar ela procurou. Procurou e achou a dracma, né? Ela procurou e achou a dracma perdida. E ali ela fez a festa, né? Convidou as amigas, fez aquela grande festa por ter perdido a dracma e por ter achado a dracma. Existem pessoas, pregadores, que pregam esse versículo, né, para as pessoas que estão lá fora, que estão perdidas lá fora. Que devemos sair para procurar as pessoas e resgatar as pessoas que estão lá fora perdidas. Mas o interessante aqui é que nesse versículo, veja que a dracma, que ela perdeu a dracma, que a dracma se perdeu dentro de casa. A dracma não se perdeu lá fora. A dracma se perdeu dentro de casa. Diógenes, o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas infelizmente está perdido. Vai para a igreja por uma opção, né? Vai para a igreja para ver um amigo, não, porque gosta muito de fulano, vou para a igreja para chegar lá e eu converso com fulano, converso com fulana. Vai para a igreja porque o primo, ou sei lá, alguém que ele conhece, que ele gosta muito, está na igreja, então ele vai para a igreja por conta disso. Ou, que nem eu já disse, torno a dizer, ou por uma opção, por uma opção. Vai à igreja por uma opção, não é isso? E, chegando na igreja, está lá. Bom, hoje vamos supor, hoje é sábado, ou hoje é domingo, não tem para onde eu ir, não tem para onde eu ir, então eu vou à igreja. Tem outro canto para ir, vou à igreja mesmo. Chega na igreja, aí pega lá seu celular, aí começa, se senta no banco, né? Aí começa olhar Facebook, olhar WhatsApp, olhar Instagram, né? Tá ali navegando nas redes sociais dentro da igreja.
né? Tem pessoas que vão à igreja para também as pessoas não perceber que ele está afastado do evangelho. Vai para a igreja para que os irmãos não saibam que ele está afastado, ele ou ela está afastado do evangelho. Aí vai à igreja. Se senta no banco, ele está no banco, mas o pensamento dele está lá fora. O pensamento dele, às vezes, está na namorada, no namorado, na esposa, no esposo, naquilo que ele vai fazer amanhã, naquela dívida que ele tem para pagar, como é que ele vai pagar, como é que ele vai fazer, como é que ele vai dividir, em quantas vezes ele vai dividir, numa carta de motorista que ele vai tirar. Entendeu? E o culto está lá rolando e ele lá pensando em outras coisas. Em uma viagem, que vai entrar de férias da empresa, para onde é que ele vai, como é que ele vai, com quem ele vai. Ou ele ou ela, entendeu? E muitas vezes aquela pessoa sempre está indo à igreja, e muitas vezes a pessoa acha que o irmão fulano, a irmã fulana é um irmão, uma irmã fervorosa, sempre está na igreja. Não. É aquele, vamos dizer assim, né? Só está o corpo, mas o pensamento está lá fora. Entendeu? Só está o corpo, mas o pensamento está lá fora. Existem pessoas assim. E sabe o que é que eu acho interessante? E vou mais além. Existem pessoas que dentro da sua casa, eu não estou falando, agora eu não estou falando dentro da igreja, mas estou falando dentro do seu lar, da sua casa. Existem pessoas também que está afastada, que está perdida. Eu estou no caminho da salvação, mas fulano ou fulana está perdida, está perdido. Às vezes você que é esposo está no caminho da salvação, mas sua esposa está lá fora, no caminho da perdição. Vamos lá, não é evangélica. Está lá, enquanto você está na igreja, ela está bebendo, está lá no bar bebendo, ou saiu com as amigas, está passeando com as amigas, enquanto você está na igreja. Ou vice-versa. Ou se não, a esposa está na igreja, o marido está num bar bebendo, ou está passeando com os amigos, está jogando futebol, sei lá. Aí, muitas vezes, aí a pessoa se preocupa em buscar os que estão lá fora. Mas primeiro, eu tenho que me preocupar com os que estão dentro da minha casa, com os que estão perdidos dentro da minha casa. É esses que primeiro eu tenho que buscar. Depois que eu buscar esses que estão perdidos dentro da minha casa, dentro da minha parentela, aí eu vou buscar os que estão perdidos lá fora. Mas tem pessoas, ele já foi evangélico, ela já foi evangélica, né? Ele sabe, ela sabe o caminho da salvação, pronto, eles que se viram, ela que se vira, eu vou para a igreja, eu vou evangelizar, eu vou... Tá errado. Né? Tá errado, eu vou buscar lá fora, pregar os que... Não. Veja que aquela mulher, ela primeiro procurou aqui a dracma que estava perdido dentro da sua casa. E muitas vezes as pessoas estão na igreja pregando, né, no culto de pregação, somente para os que não são evangélicos. Fazendo convite para os que não são evangélicos. Estão preocupados somente com aqueles que estão lá fora. E muitas vezes prega a palavra de Deus e não faz o convite para os que estão dentro da igreja. Porque muitas vezes os que estão dentro da igreja estão desviados, estão afastados, estão perdidos. Estão na igreja por uma opção. Deus, mas eu vou chegar lá na igreja e dizer, quem de vocês quer aceitar Jesus aqui na igreja? Que está aqui na igreja quer aceitar Jesus. Isso é errado? Não. Isso é errado? Não. Porque realmente, se ali na sua igreja tiver uma pessoa que está na igreja somente por opção, você fez aquela pregação, Deus lhe usou naquela pregação, faça o convite também, não para os que estão fora, mas também para os que estão dentro da igreja.
Porque com certeza o Espírito Santo tocou nele, tocou nela, ele ou ela vai levantar a mão e vai aceitar Jesus novamente. Você entendeu? Então muitas vezes tem gente dentro da igreja que estão perdidas e estamos procurando pessoas lá fora. Enquanto na realidade, dentro das igrejas tem pessoas que estão perdidas porque estão na igreja só por uma opção. Que estão dentro da igreja só por um lazer. Ah, porque fulano vai, eu vou também. Mas quando na realidade, para a vida cristã, ele não está nem mais aí. Quer nem mais saber de nada. Existem esposos ou esposas que preferem pregar lá fora, mas não prega para o seu marido, não prega para sua esposa. Ah, se ele quiser ir para a igreja, se ele quiser ouvir a palavra de Deus, ele que vá para a igreja comigo. Está errado. Porque primeiramente é você que tem que pregar para ele, é você que tem que pregar para ela, ensinar a palavra de Deus para ele ou para ela. Para depois ele ou ela ir também para a igreja. Aí tem gente que pensa que ser missionário é eu sair daqui lá para a Argentina, para a Espanha, para a Rússia, sei lá, para a China. Ah, eu quero ser missionário. Eu quero ir pregar lá na China. Ah, eu quero pregar lá no Japão. Eu quero pregar lá na Rússia. Eu quero pregar lá na Inglaterra. Ah, eu quero pregar, quero fazer missões lá na Espanha. Eu quero fazer missões nos Estados Unidos. Eu quero fazer missões no México. Mas missões começa dentro da sua casa. Se você quer pregar lá fora, você quer ser um missionário, quer pregar nos Estados Unidos, você não prega nem para seu esposo, ou para sua esposa, ou para seu filho, ou para sua filha, para sua nora, para seu genro, para seu avô, para seu avó, para seu tio, para sua tia, para seu primo, para sua prima. Você não prega? Será que quando chegar nos Estados Unidos, sei lá onde você vai pregar? Lógico que não, você vai querer curtir. Poxa, tô aqui nos Estados Unidos, tô aqui na Europa, menina, olha cada lugar lindo, meu Deus, tá lá e tome tirar foto e tome. E vai esquecer de falar de Jesus para aquelas pessoas. Então missão começa, o resgate começa dentro da sua casa. É dentro da sua parentela que começa o resgate. É dentro da sua família que começa o resgate. Você quer resgatar as almas que estão lá fora? Então comece resgatando as almas que estão dentro da sua casa. Comece resgatando as almas que estão dentro do seu lar. Que faz parte da sua família, que faz parte da sua parentela. Para depois para você resgatar os que estão lá fora. Porque tem gente que está resgatando os de fora e os de dentro de casa está morrendo, está se perdendo. E ele resgatando os de fora. Então ela procurou diligentemente a sua dracma perdida e a encontrou. Ah, mas eu já fiz visita, eu já falei do amor de Deus para ele, para ela, mas quantas vezes você falou? Uma ou duas vezes, três vezes e acabou-se. Tem que sempre continuar. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quando você começa pregando o evangelho, vai falando do amor de Deus, falando, vai chegar um dia que ele vai dizer, realmente eu vou querer aceitar esse Jesus, eu vou querer conhecer esse Jesus, ele ou ela. Eu vou querer conhecer esse Jesus que ele tanto fala, que ela tanto fala, eu vou querer. Entendeu? Então você quer pregar, quer fazer missões, faça começando da sua casa, começando na sua casa, começando dentro da sua igreja. Porque às vezes tem pessoas que tá ali, ó, percebendo, Deus está mostrando a ele, Deus está mostrando a ela que aquele irmão, aquela irmã está desviada, está perdida, está dentro da igreja, mas está perdida. Mas ele ou ela fica calado.
Não vai lá conversar com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele jovem, com aquela moça, não. Não vai lá para conversar, para chegar, né? Chamar ele ou chamar ela e começar a conversar, começar a falar do amor de Deus. Não. Tá vendo e deixa para lá. Ah, ele que se vire, ela que se vire. Ele sabe da verdade, ela sabe da verdade. Mas não é porque ele sabe da verdade, ela sabe da verdade que a gente tem que deixar para lá, não. Ele sabe da verdade, ela sabe da verdade, mas eu tenho que pregar, falar do amor de Deus para ele, para ela, para que ela se volte para Cristo novamente. ¿Quieres hacer misión? Empieza primero en tu familia, en tu casa, en tu igreja. Aí depois você prega lá fora. Amém? Seja diligente na procuração da dracma que está perdida dentro da sua casa, no meio da sua parentela ou até mesmo dentro da igreja. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.